Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Estou mais uma vez com os meus companheiros Fernando Fernandes, Igor Macena e Gabriel Camargo. Mantendo a tradição, nós vamos começar com os destaques esportivos da semana. E aí, Gabriel, qual é o seu destaque? Seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Meu destaque dessa semana vai ser para o confronto entre Bayern e Borussia, que a gente tinha falado no podcast da última semana, e acabou que realmente foi um grande jogo. Foi mais equilibrado até do que a gente imaginava pela superioridade de elenco que o Bayern de Munique tem. Mas o Borussia, inclusive, saiu na frente e sempre ficou ali perturbando, tentando chegar. Teve chance de empatar o jogo no finalzinho e o Reus perdeu. Mas foi um grande jogo e pro lado do Borussia mostra que vai ficar difícil acompanhar o Bayern esse ano, né? Porque estava ali grudado, no confronto direto já perde, já fica atrás, já fica mais difícil. E o Bayern a gente sabe que quando fica na frente na tabela é difícil perder. Então meu destaque foi para o clássico no Campeonato Alemão. Excelente destaque, Gabriel. Quero que também seja muito bem-vindo nosso amigo Igor Macena. É um prazer estar com você e diga o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque essa semana, eu vou fazer um destaque duplo. Vou usar o que o Fernando faz sempre, essa semana fazer um destaque duplo também. Porque, começando pelo meu destaque, é para a lesão do Ansu Fati, que estava sendo um dos principais jogadores do Barcelona essa temporada. Eu já tinha até destacado numa outra edição ele, falando que era um grande companheiro para o Messi, mas infelizmente teve uma lesão no último jogo contra o Betis e vai ficar 4 meses fora. E agora vai perder a temporada, né? E aí vai para o outro lado do meu destaque, que eu já tinha falado até antes, que ele é um dos grandes companheiros do Messi. Cada vez mais essa última temporada do Messi, que provavelmente é quase tudo certo, mas ele vai acabar sendo uma última temporada muito melancólica, né? Ele perdeu seu maior companheiro agora, não, provavelmente vai chegar no final da temporada sem estar disputando grandes títulos, talvez o espanhol, mas ninguém sabe, e provavelmente daqui a um mês e meio, quando ele já puder assinar um pré-contrato, vai voltar a novela Messi sobre a transferência dele. Então eu acho que cada vez mais a situação do Messi no Barcelona fica cada vez mais melancólica. Marcelo, é até muito... É um pouco angustiante a gente ver esse cenário, né? A gente vê o Messi com grandes atuações na história do Barcelona, grande ídolo do Barcelona, maior jogador da história recente do clube, talvez um dos maiores da história do clube, e tendo talvez aí um final de passagem no Barcelona tão complicado. Vamos ver como é que se desenrola nessa temporada. Eu quero que seja muito bem-vindo também nosso amigo Fernando Fernandes. E, Fernando, diz pra gente qual é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Bom, meu destaque da semana foi porque na semana passada eu falei sobre o duelo de goleiros, né, entre Alisson e Ederson pelo campeonato inglês, né, no jogo entre City e Liverpool. E o jogo acabou 1-1, não teve um vencedor assim nesse duelo, mas quando a gente olha para a seleção brasileira, parece que teve um vencedor sim, na disputa de quem seria o goleiro titular na partida de sexta-feira contra a Venezuela. E o escolhido para representar a nossa seleção foi o Ederson. Acredito que seja porque o Alisson vem de uma lesão recente, mas vamos ver se o Ederson dá conta agora do recado. Fernando, um bom destaque, inclusive um gancho também para o destaque que eu vou fazer, que também vem dessa partida, o duelo entre City e Liverpool, que terminou empatado em 1-1. Os gols foram marcados pelo Salah e pelo Gabriel Jesus, mas o meu destaque vai para o De Bruyne, que achou um passe mágico para o primeiro gol do... Mágico não, né? Mas em um lance do De Bruyne estava muito bem marcado, em um lance que ele ficou um pouco sozinho no meio campo, ele achou um ótimo passe para o Gabriel Jesus, que marcou o gol de empate do City. Então o De Bruyne estava sendo decisivo novamente, mas acabou que depois ele perdeu um pênalti, né, que poderia ter dado a vitória ao City, acabou que ele jogou para fora, desperdiçou. Então aí é um personagem dessa partida, né, que foi literalmente do céu ao inferno, fez o gol deu um ótimo passe para o gol de empate do Gabriel Jesus, vinha bem na partida, mas acabou depois perdendo uma cobrança de pênalti. E trago também aqui um segundo destaque de forma muito rápida, eu não falava dele há muito tempo, mas o segundo destaque é do brasileiro Neymar, né, que foi cortado dessa data FIFA, foi desconvocado da seleção, então vai desfalcar a seleção brasileira nesses jogos de Venezuela, contra Venezuela e Uruguai. Então esses foram os destaques do dia, então vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast.
Bem, neste fim de semana nós não teremos partidas pelos campeonatos europeus por conta da data FIFA. A gente já adiantou aqui nos nossos destaques, até rapidamente falando sobre isso, como o destaque do Fernando, né, do Ederson como titular, porque nós teremos jogos importantes, incluindo partidas da própria seleção brasileira, que vai enfrentar a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Por isso, nós resolvemos fazer algo diferente nessa edição. Quem nos acompanha no @4nalinha, lá no Instagram, viu que desta vez nós vamos trazer um pouco de nostalgia e também da nossa relação com o futebol europeu para o programa. E nós aproveitamos para dar mais uma vez espaço aos nossos ouvintes que nos enviaram algumas perguntas bem legais sobre esse nosso início na época que a gente começou a acompanhar o futebol europeu, as nossas lembranças sobre o futebol europeu. Então eu quero começar com a pergunta da Vitória Chiara, que perguntou qual é o time europeu de cada um de nós. Então é boa essa pergunta, até para a gente começar essa discussão, né? Eu acho que traz bastante daquilo que a gente queria falar aqui no programa, para trazer as memórias e os grandes times europeus que a gente viu. E eu quero começar com o Gabriel. Gabriel, qual é o seu time europeu? Né? Qual é o time europeu que você mais curte? Quais são suas lembranças? Por que esse time hoje vai ser esse o foco do 4 na linha? Então começa com o Gabriel. Então, na verdade, eu não tenho nenhum time que eu sou torcedor mesmo no futebol europeu. Em alguns momentos eu já fui um pouco mais fanático por algumas equipes, assim, de acompanhar bastante. E o meu caso foi o Atlético de Bilbao, o que, na verdade, eu gostei mais por conta da história deles, eles tiveram um relativo sucesso nos anos 80 e depois eles meio que ficaram para trás no futebol europeu, no futebol espanhol, né, na verdade, por conta da política de contratações deles. Porque começou a época que todo mundo fazia contratação, trazia estrangeiro, e o Atlético Bilbao tem uma política muito restrita em relação a isso. Ele só pode contratar jogadores de origem basca ou que nasceram no País Basco. Então, isso limita muito as opções de reforço e acaba que cria um desafio maior, né? Então, acabou que foi um time... Por conta disso, assim, eu gostei. Aí eu comecei a jogar no FIFA com eles, coincidiu com a época que o Marcelo Bielsa era o treinador e eles fizeram aquela campanha histórica na Europa League e acabaram perdendo para o Atlético de Madrid, mas tinha um time muito legal, era o Llorente no ataque, estava jogando muita bola, centroavante, apesar de ser meio grosso, estava jogando muito, muito, muito bem. Tinha o Muniain, que era muito bom, e enfim, foi uma equipe que me cativou por um tempo. Eu torcia, assim, de certa forma, acompanhava, sempre estava vendo os jogos quando passava na TV, mas não era uma torcida, eu não ficava triste quando perdia, assim, né? Talvez na final da Europa League. Mas hoje em dia já deu uma diminuída, mas ainda tenho uma simpatia pelo clube. Outro time que eu gostava muito também era o Newcastle, na Inglaterra, e muito por conta daquele filme Gol, que tinha a história do mexicano lá, do Santiago Núñez, e acho que a galera da nossa cidade, todo mundo viu esse filme e era uma referência, assim, e aí eu peguei simpatia pelo time também, só que, pô, depois perdendo, sempre perdia, aí fui deixando de acompanhar. Gabriel, eu também lembro bastante desse filme, assisti, é bem legal, tem inclusive depois outras temporadas, evolução, né, digamos assim, e o que você falou, o Newcastle é uma equipe que, durante um período, ele batia um pouco ali na trave, ele brigava para ser uma equipe que tentava ameaçar alguns grandes, só que depois acabou que ele foi até rebaixado, né? Então a história recente do Newcastle, de fato, não é das mais interessantes, mas eu queria trazer também para a nossa conversa o Macena e saber do Macena qual é o clube europeu que ele curte ou que ele mais curtia, quais são as lembranças dele em relação a isso. Vitor, então, eu não posso dizer que eu tenho um time europeu, né? Pela mesma sintonia que o Gabriel, assim, mais ou menos. Porque tem alguns times que eu acompanho mais que outros. Por exemplo, normalmente eu gosto de assistir um time eu escolho um time assim por campeonato que eu assisto. Então, por exemplo, no espanhol eu gosto de assistir mais o Barcelona, no campeonato inglês eu gosto de assistir mais o Manchester City, no campeonato alemão eu gosto de assistir mais o Borussia. Hoje em dia, assim, é até um menos, o Bayern mais, mas é um time que acabou que... Porque, assim, eu comecei a assistir futebol, que eu me lembro de futebol europeu, mais ou menos
uma dos primeiros jogos que eu lembro europeu foi aquela final entre Milan e Liverpool 3-3 na final da Champions de 2005. E é uma das minhas primeiras lembranças de futebol, e eu lembro basicamente dos times daquela época, como é que eram os times. E eu acho que o primeiro time que me encantou no futebol europeu, como um todo, foi o Barcelona do Guardiola. Até antes, um pouco, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, do Deco, que quando o Messi estava começando ali, era um time que era muito bom, e eu gostava muito de assistir, mas acabou que eu acabei criando uma ligação com o Barcelona, e se eu tivesse escolher, eu falei 3 times, na Espanha também tem o PSG hoje em dia, até por causa do Neymar, tem muitos brasileiros também, mas se eu tivesse que escolher algum desses times, eu diria que é o Barcelona, e eu fico até na dúvida se eu torço para o Barcelona mesmo ou eu torço para o Messi Futebol Clube, porque é um jogador que eu mais vi jogar na vida, assim, que eu mais gosto de assistir, que fez coisas que eu não sabia que um jogador de futebol tinha capacidade de fazer, então foi uma coisa assim que para mim me marcou muito, e eu acho que foi daí que surgiu essa minha paixão pelo Barcelona, mas não é uma paixão, né? Mas minha preferência pelo Barcelona, digamos assim. E é o time que eu acabo assistindo mais hoje em dia. Hoje em dia eu assisto um pouco menos, eu acabo assistindo mais até outros times, como o próprio Real Madrid, quando está com muito brasileiro, eu vejo muito mais o jogo do Real Madrid. Mas eu acho que ainda hoje, um pouco, eu assisto o Barcelona pelo Messi. Se, por exemplo, tem um jogo do Barcelona amanhã que o Messi não vai jogar, eu acabo não assistindo. Então, eu acho que eu acabo sendo o Messi Futebol Clube. Marciana, você trouxe até dois elementos que servem de gancho até para mim a relação assim com o futebol europeu, que você falou da final de 2005, né, entre Milan e Liverpool, e falou também do próprio Barcelona. E eu tenho algumas lembranças um pouco mais antigas, mas acho que um jogo que me marcou muito para começar a olhar o futebol, né, europeu com um pouco mais de atenção foi naquela mesma temporada, 2004-2005, um duelo entre Chelsea e Barcelona, pelas oitavas de final da Champions. Né, o jogo da volta. Né, o jogo foi no Stamford Bridge, jogo da volta, e o Chelsea precisava vencer a partida, abriu 3-0 de cara, logo com gol nos minutos iniciais, e aí depois o Barcelona marcou 2 gols com o Ronaldinho, talvez alguém não lembre do jogo exatamente, mas foi um gol que o Ronaldinho ele para na entrada da área, na meia-lua, e fica meio que sambando, né, com o pé na bola e dá um biquinho no canto, e faz o segundo gol do Barcelona. Esse gol ficou bem marcado assim na história da competição. E aí depois, no segundo tempo, né, já na etapa final do jogo, o John Terry marcou um gol de cabeça e classificou o Chelsea num jogaço, e aquele jogo foi um dos primeiros que eu acompanhei mais no futebol europeu, e aquele jogo me chamou muita atenção, e desde então eu passei a acompanhar muito as duas equipes e torcer pelas duas equipes. Fizeram um jogo tão atrativo, né, tão legal, que eu o Chelsea me chamou a atenção, o Barcelona tinha o Ronaldinho Gaúcho, um jogador que eu sempre gostei muito de ver, então foram duas equipes que eu passei a acompanhar muito e torcer muito também, né? Em alguns momentos mais pelo Chelsea, em outros momentos mais pelo Barcelona, de fato torcia, ficava um pouco angustiado, angustiado talvez seja um pouco de exagero, mas em alguns momentos eu acompanhava bastante, não perdia jogos dessas equipes. Hoje já é um pouco menos, hoje eu gosto de acompanhar um pouco mais jogos gerais, de repente, se está tendo um jogo do Chelsea, mas está tendo no mesmo horário um jogo mais atrativo, eu vou ver esse outro jogo. Mesma coisa com o Barcelona, mas ainda mantenho ali uma certa relação, até porque são duas competições que eu acompanho, né, bastante, assim, tanto o campeonato inglês quanto o campeonato espanhol. E aí, trazendo uma segunda ligação, aí não é um time específico, mas é um campeonato mas você falou aí do Milan de 2005, né, daquela final, e o campeonato italiano da época eu achava bem legal. A gente falou nos últimos programas sobre a questão do momento do campeonato italiano agora, comparando até se o Ibrahimovic hoje é maior do que o campeonato italiano como figura, né? E naquela época, quando a gente começou a acompanhar o futebol europeu, o campeonato italiano ele era bem forte, era bem legal ver aqueles duelos, principalmente entre Milan e Inter de Milão, também com a Juventus poderosíssima. Enfim, era um campeonato que era bem legal de ver. Mas eu quero saber a opinião do Fernando sobre isso. Eu sei quais são os times que o Fernando vai destacar, mas ele falou antes que poderia ter uma surpresa. Então, Fernando, conta pra gente essa tua relação e quais as equipes que você curtia ver na infância e também agora. Bom, eu, assim como meus amigos, eu nunca tive um time europeu, assim, nunca tive nenhum time lá fora que me fizesse sentir algo parecido com o que eu sinto com o meu time aqui no Brasil. Mas, lógico, a gente vai crescendo, vai assistindo os jogos lá de fora e vai criando uma certa afeição por alguns clubes. Eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava demais de ver o Arsenal jogando, aquele Arsenal do Thierry Henry.
Se eu não me engano, foi o Arsenal que foi campeão invicto da Premier League. Eu gostava demais de ver aquele time, assim como eu gostava demais de ver o Real Madrid dos Galácticos. E depois, conforme os anos foram se passando, eu curti demais ver aquele... Eu gostava muito do Kaká, então eu curti demais ver aquele Milan. E tinha ele, o Pirlo, o Seedorf. Talvez esse time do Milan tenha sido o time europeu que eu mais acompanhei naquela época. Mas confesso que depois desse Milan não teve nenhum outro clube que me despertou assim, grande interesse, até mais atualmente, uns 2, 3 anos atrás, onde eu comecei a acompanhar mais jogos do City. Mas também não é como se eu acompanhasse todos os jogos e realmente torcesse. Era só um time que, quando estava passando, eu gostava de parar para assistir, porque era um futebol que me agradava. Fernando, você de fato me surpreendeu, porque não esperava que você falasse do Milan, talvez, né? Porque eu lembro que você sempre acompanhou muito a carreira do Kaká de fato. Agora o Real Madrid me surpreendeu bastante, mas eu queria que você falou um pouco mais detalhadamente do Arsenal, eu queria que você falasse mais detalhadamente do outro time inglês que você sempre gostou de acompanhar, como você mesmo disse, do Manchester City, que é sua paixão, digamos, em termos de futebol europeu mais recente. Olha, paixão é um termo muito forte, que eu, inclusive, sou contra essa paixão toda por um time europeu. Acho que não dá. Não dá. Paixão eu tenho pelo meu time aqui no Brasil. Na Europa não tem condição. Tem uma afeição. Mas, assim, eu acho que começou com a temporada do City, em que ele bateu recorde de pontos, se eu não me engano, em que o Agüero estava voando. E acho que também, assim, um cara que eu gostava muito aqui, começou no Palmeiras, era o Gabriel Jesus. Eu queria muito ver ele também jogando pelo City. Então, quando ele foi para lá, também foi algo que me fez ter mais curiosidade pelo time. Tinha jogadores que eu gostava, como o De Bruyne, que eu acho um craque. Então, assim, pequenas coisas que eu me chamaram a atenção. Eu, sei lá, gostava do uniforme também, do estádio. Então, contribuiu para eu ter essa afeição a mais pelo City. E trazendo a discussão para uma pergunta que acho que se mistura muito com a anterior, né? A próxima pergunta se mistura muito com a primeira. Até o Gabriel entrou um pouco nesse assunto já na resposta dele, já pode ser considerado até uma resposta para essa segunda pergunta que vem agora, que é uma pergunta enviada pela Gabriela Lopes, que também é nossa ouvinte e minha namorada. Então, um beijo para a Gabriela, beijo para você. E ela quer saber qual é o time low profile, né, que a gente gosta mais de acompanhar, ou seja, aqueles times menos badalados ou que não figuram entre os mais populares. Ela fez essa pergunta para a gente, ela é uma admiradora dessas equipes, então ela quer saber da gente quais são os times menos badalados que a gente gosta de acompanhar ou que a gente já acompanhou. O Gabriel falou do Atlético de Bilbao, que entra um pouco nessa categoria, podemos dizer assim. E aí eu queria devolver essa bola perguntando exatamente para o Gabriel, de Gabriela para Gabriel, no caso. Queria saber dele se ele tem algum outro time ou se ele quer, de repente, até falar um pouco mais dessa relação com o Atlético de Bilbao. Então aí eu passo essa pergunta para o Gabriel. Gabi, um beijo. Esse último beijo foi para mim ou foi para ela? Então, na verdade, esse beijo foi para minha namorada, óbvio, mas sinta-se beijado também à distância, né? Claro, até porque no momento a gente está com esse cenário de pandemia. Então, para você, um abraço virtual, Gabriel, e pode seguir. Muito obrigado. Então, o Atlético de Bilbao, realmente, eu continuo acompanhando assim de longe, não tão com tantos detalhes assim, acompanhando cada rodada, cada partida, mas sempre estou de olho ali para ver se o time tá ganhando, qual é a fase e tal. Mas outro time que eu fico de olho aí é bem mais alternativo ainda, é o Nancy da França. É a cidade que eu nasci. É um time pouco tradicional, digamos assim. Quer dizer, é tradicional, mas é pouco vitorioso. Geralmente está na segunda, terceira divisão na França. Já ganhou uma Copa da Liga, acho que já ganhou uma Copa da França também, mas não passa desses momentos específicos assim. Então eu fico ali de olho, mas eu não tenho nenhuma relação com a cidade em si, eu saí de lá pequeno, nunca voltei, enfim, mas é onde eu nasci, então, querendo ou não, eu fico ali sempre de olho para ver como o time se está na segunda divisão, se está subindo, se contratou alguém, enfim.
Eu sempre fico de olho no Nancy, mas também nada demais, não sofro com ele. Gabriel, bem legal você trazer essa curiosidade para a gente, né, até da sua infância, não só a relação de acompanhar o futebol europeu, mas a própria relação com a Europa em si. E aí eu quero ficar na família, né, mas aí a parte mais aqui do Brasil mesmo, né, que já veio daqui, o Igor Macena, eu quero saber dele respondendo essa pergunta da Gabi, qual é o time que ele, de repente, assim, desses menos populares, se ele tem alguma equipe que ele acompanha um pouco mais. Vitor, hoje em dia eu não tenho mais realmente, assim, não tem nenhuma equipe menor que me atrai, mas eu, durante um bom tempo, eu acompanhei um time que eu não sei se vocês conhecem, acho que a maioria do público não deve conhecer, mas deve ter ouvido, talvez tenha ouvido falar assim, porque jogou a Série A do Campeonato Espanhol, a primeira divisão, que é o Recreativo Elva. E assim, é uma história engraçada com isso, que é um time que eu nunca tive uma ligação, assim, ligação com a cidade, ligação sei lá, com algum jogador que eu gostasse, ligação com a torcida, de gostar da torcida. É uma ligação simplesmente que um dia eu estava com os amigos e eu era um time que estava na Série A, na primeira divisão do Campeonato Espanhol, e a gente começou a conversar sobre esse time, tem esse time e tal, teve jogo, viu o jogo, não sei o que, começamos, e aí virou uma brincadeira entre os amigos, o time, tanto que, por exemplo, a gente tinha um time de futebol de society, e a gente acabou pegando o escudo desse time para usar, a gente usava um uniforme parecido, que acabou virando uma brincadeira muito grande, e aí teve uma época que eu tava acompanhando esse time por causa disso. É uma história meio assim, começou do nada e comecei a acompanhar. Mas aí o time, acho que a última vez que ele jogou a primeira divisão do Campeonato Espanhol, que eu ainda acompanhava um pouco, foi em 2008, 2009, ele caiu, e desde lá não voltou mais, e se eu não me engano hoje está até na terceira divisão, então não tem, hoje em dia não vejo mais, não tem muito mais ligação. Mas um outro time que eu falo assim, que eu posso comparar, mas eu não sei se é tão low profile, é o Borussia Dortmund, porque é um time que desde antes da era Klopp, assim, eu já acompanhava um pouco também, e eu sempre gostei muito da Muralha Amarela, então é um time que sempre me chamou muito pelo fator torcida, por fator casa, que eu gostava muito de assistir os jogos, sendo Borussia. Mas o Borussia, querendo ou não, é um time grande lá, né, na Alemanha, então não é tão low profile. Mas se for para ser um time, assim, não desses maiores, assim, que sempre estão ganhando Champions, sempre estão disputando até o final, eu ficaria com o Borussia. Eu considero o Borussia, eu entendi o que você quis dizer, mas eu considero o Borussia bem expressivo, principalmente nos últimos anos, ganhou Champions na década de 90 e também protagoniza o maior clássico local, né, o maior clássico da Alemanha, o clássico do Vale do Ruhr, contra o Schalke 04, mas até fazendo um comentário em cima do que você falou, Marcelo, em relação ao time de pelada, que vocês pegaram o escudo, e eu e o Fernando, a gente tem também uma história muito parecida, que a gente tinha um time de pelada, e também, né, muito comum na nossa juventude, e o nome do time era Copa Cádiz, né, que era Copacabana, e Cádiz, por um motivo aleatório, a gente, uma vez, né, quando criamos esse time, eu e um amigo chamado Eric Máximo, um abraço para ele, inclusive, na época a gente estava conversando, a gente estava falando sobre futebol, torneios Ramon de Carranza, Carolina Herrera, e aí veio a cidade de Cádiz na cabeça, que era um local onde eram disputados os torneios às vezes, e, vamos botar o nome do time de Copa Cádiz. Ficou, e a gente depois, o nosso segundo escudo, aí o Fernando entrou, né, nessa parte criativa também, era o escudo do Valência, adaptado pelas nossas cores. Então a gente também trouxe um pouco dessas referências do futebol espanhol para o nosso time de pelada, acho que o Fernando lembra bem, ele pode... e aí aproveito para passar a bola para ele com essa lembrança e para ele trazer também uma outra curiosidade sobre esses times mais low profile. Boa, Vitor. Pô, saudade demais daquela época em que a gente jogava aquelas peladas pela Copa Cádiz. Era bom demais. Mas falando desses times low profile, eu não tenho nenhum na Europa que eu acompanhe, assim, de verdade. Eu tenho o hobby peculiar de acompanhar, na real, as divisões inferiores daqui do Brasil. Eu adoro acompanhar, principalmente os times do Rio, nas séries C e D. É uma coisa que eu faço há anos, então eu acabo sabendo muito desse futebol que talvez a gente chame de futebol alternativo, né? Então eu estou sempre acompanhando Série D, Série C, as divisões inferiores dos campeonatos estaduais, então é bem comum eu conhecer times, jogadores que ninguém faz ideia. E, inclusive, manifestar minha torcida para o Volta Redonda na terceira divisão, que começou bem a campanha e agora caiu um pouco, está correndo risco até de ser rebaixado. Vou torcer para que o Volta volte a ganhar e pelo menos permaneça na Série C. Fernando, eu ia até perguntar se você tinha um destaque
específico, né, sobre essa, já que você acompanha tanto esse futebol alternativo, digamos assim, aqui no Brasil, mas aí você falou do Voltaço, fica a nossa torcida para um bom desempenho da equipe. E aí, voltando um pouco aqui até para o futebol europeu, para a gente encerrar essa nossa pergunta, né, essa segunda discussão dessa segunda pergunta, e no meu caso também, além dessa curiosidade do time de pelada que eu trouxe, eu não vou falar que eu tenho um time do futebol europeu que eu acompanho tanto, mas um time que eu sempre gostei de ver alguns jogos por causa do estádio dele é o Fulham, da Inglaterra, que o estádio é o Craven Cottage, e o estádio é mais antigo que o time, isso é muito comum, inclusive, na Inglaterra. O próprio Stamford Bridge do Chelsea, ele é mais antigo do que o próprio Chelsea, e o mesmo caso do Craven Cottage com o Fulham. E é muito legal que esse estádio, no meio de uma liga tão poderosa e com vários estádios tão modernos, Emirates, né, o Old Trafford, o estádio agora do Tottenham, enfim, com tanta modernidade nas arenas, até as menores, ele preserva algumas características mais nostálgicas, né, e mais da história, como tem uma parte central da arquibancada que tem um formato ainda de casa, né, de como se fosse um formato de telha e de algumas pilastras, e é bem charmoso, né, e bem simpático, traz as origens ali da equipe, e a localização também é muito legal, que ele é bem às beiras do rio Tamisa. Então, assim, bem na beira mesmo do rio. Quando a maré do rio está alta, chega a ficar bem próxima mesmo do estádio. Então, a localização e essa característica da arquitetura do estádio sempre foram dois elementos que sempre me chamaram muita atenção. Então, sempre tive um carinho aí pelo estádio, pelo Craven Cottage, que é o estádio do Fulham. Então, trago essa curiosidade também. E para a gente fechar a nossa rodada de perguntas, aí a gente vai sair um pouco dessa nossa discussão, que aí foi uma pergunta interessante que a gente recebeu do nosso amigo Vitor Colassino, e ele, na verdade, trouxe uma provocação. Ele que está acostumado, às vezes, a jogar futebol com a gente, e ele quer saber, entre nós quatro, quem é o melhor e o pior com a bola no pé. Eu começo respondendo dizendo que o melhor eu não vou cravar aqui, mas como ele disse, com a bola no pé, o pior é o Fernando. Me desculpe, Fernando, embaixo das traves você é sensacional, mas com a bola no pé, como ele botou na pergunta, aí fica difícil para você. Vitor, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Com a bola na mão, show, ótimo, mas com a bola no pé, sem dúvida, assim, eu sou goleiro e daqui, com certeza, com a bola no pé, eu sou o pior. Mas, não querendo puxar o saco de ninguém, mas eu acho que daqui com a bola no pé, eu vou votar em você, Vitor. Acredito que de todos aqui você é o melhor jogador, mas gostaria também de frisar que gosto bastante do futebol de Igor Macena. E quanto ao Gabriel, não posso falar muito porque vi ele jogando poucas vezes, então vou passar para ele essa questão aí do Vitor. Quem ele acha melhor com a bola no pé ou pior? Então eu também vi o Fernando jogar poucas vezes, mas deu para ver que ele não é o melhor da gente. Entre os melhores, porque o Igor ele é canhoto, né? Canhoto geralmente é melhor, só que o Vitor é mais competitivo, eu acho. Então eu vou botar o Vitor na frente. Eu só queria dizer que não era para você escalar o time. Então, me botar na frente... Você não entendeu na frente. Na frente no ranking, porra. Justo. Mas eu vou ficar, então, eu vou votar no Macena, que faz um ótimo meio-campo, inclusive, né? E para a bola chegar também na frente, como a gente até falou aqui, tem que ter ali aquele meio-campo canhoto, que de fato eu gosto muito. O Macena tem todo o potencial para ser o Götze, inclusive o próprio quesito ser ex-jogador antes do tempo. Então, mas eu gosto do futebol do Macena e passo essa bola para ele aí, essa provocação do nosso amigo Vitor Colassino. Vitor, eu vou me abster de votar, porque minha opinião não seria vencida, porque eu acho que eu sou o melhor, chutando a umidade para o lado. Mas, enfim, é isso aí. Só falando que no meu auge, eu tive meu auge. Meu auge foi bom, foi muito bom, mas infelizmente hoje já estou na minha decadência. Acho que só o Gabriel deve ter visto eu jogar há mais tempo, assim. Vocês pegaram a fase mais já na decadência. Mas vocês deviam ter visto meu auge era bom. E você não vai votar no pior com a bola no pé, nem isso. Mas isso aí já é o concurso. Fernando Fernandes é o pior. A verdade é que, sejamos bem sinceros, aqui, por coincidência, nós temos o goleiro, o zagueiro, o meio-campista e o atacante. Então, em relação ao potencial da equipe, a gente não pode falar muito, mas em relação à escalação, pelo menos o time está bem equilibrado. Então, essa foi a nossa resposta para o nosso amigo Vitor Colassino. Um abraço para ele.
e a gente já volta para o nosso segundo bloco, o bloco do desafio do dia. Voltamos para o nosso segundo bloco, que hoje vai contar com o Igor Macena, trazendo o desafio do dia. Hoje nós não vamos ter as dicas do fim de semana, né, de partidas, porque nós estamos na data FIFA, então serão jogos de seleções, não teremos jogos de clubes, mas fica aí o nosso convite também para vocês acompanharem os jogos das seleções pela Europa, aqui pela América do Sul também, com as eliminatórias da Copa. Então, Macena, a bola está contigo, o desafio hoje é com você. Valeu, Vitor. E hoje, como é uma edição especial, né, a gente está falando sobre as nossas preferências, sobre sobre as nossas experiências também com o futebol europeu. Eu achei nada mais justo do que trazer uma competição diferente para a gente também, uma que nunca fizemos antes. E a competição de hoje vai ser um quiz. Vou fazer um quiz, são 5 perguntas que eu preparei aqui para vocês, todas com opções A, B, C e D. E aí eu vou pedir para vocês, eu ainda não tinha falado com ninguém sobre, para vocês me enviarem a resposta no pessoal. Que aí vocês mandam uma mensagem pelo WhatsApp, qualquer coisa, que aí eu sei a resposta de vocês, e aí quando todos mandarem, eu falo a resposta e falo quem acertou. Então eu posso começar? Todos preparados? Já tudo certo? Posso mandar a primeira pergunta? Pode mandar, dificultou aqui na nossa mecânica, né? Mas depois você fala para o público qual foi a resposta de cada um, por favor, porque o público não está vendo a nossa conversa. Vamos lá. Vou para a primeira pergunta. Qual técnico possui mais títulos da Premier League? Letra A, José Mourinho. Letra B, Arsène Wenger. Letra C, Alex Ferguson. Ou letra D, Guardiola? Bom, já recebi todas as respostas. Todos responderam a letra C, Alex Ferguson, e estão todos corretos, com 1 ponto. Agora vamos para a segunda pergunta. Quantos títulos da Champions possui o Milan? Letra A, 4 títulos. Letra B, 5 títulos. Letra C, 6 títulos. Ou letra D, 7 títulos? Recebi já a resposta de todos e dessa vez tivemos uma resposta diferente. Fernando e Vitor votaram em D, 7 títulos, e o Gabriel votou na letra C, 6 títulos. E o Gabriel está errado. Fernando e Vitor acertaram. A resposta certa é a letra D, 7 títulos. Agora vamos para a terceira pergunta. Lembrando, Vitor e Fernando com 2 acertos e Gabriel com 1 acerto. Terceira pergunta. Quantas artilharias de Champions League tem o Cristiano Ronaldo? Letra A, 3. Letra B, 4. Letra C, 5. Ou letra D, 6? Vamos lá. Recebi a resposta de todos. Olha, foi no chute nessa, hein? E, novamente, Fernando e Vitor votaram na mesma, que foi na letra B, 4. E Gabriel votou na letra C, 5. E temos, novamente, o Gabriel errando, porque Vitor e Fernando acertaram. Foram 4 vezes, letra B. Então, Gabriel está com 1 ponto e Vitor e Fernando estão com 4 pontos. Com 3 pontos, desculpa. Agora, a quarta pergunta. Na final entre Liverpool e Milan, em 2005, qual desses jogadores converteu o seu pênalti na disputa de pênalti? Lembramos desse jogo hoje já, aquele empate entre Liverpool e Milan, que o Milan abriu 3-0 e o Liverpool empatou no segundo tempo. Então vamos lá, para as opções. Qual desses jogadores converteu o seu pênalti na disputa de pênalti? Letra A, Kaká. Letra B, Pirlo. Letra C, Serginho. Ou letra D, Shevchenko? Vamos lá, Gabriel e Vitor já mandaram. Fernando mandou agora também. E mais uma vez, eu acho que está tendo algum conchavo aí, porque Fernando e Vitor votaram no mesmo jogador e o Gabriel votou num diferente. E mais uma vez o Gabriel errou, que o Gabriel votou no Pirlo, letra B. E o Fernando e o Vitor acertaram. Os dois votaram na letra A, Kaká, e o Kaká foi o único desses jogadores que converteu seus pênaltis. Cara, eu não lembrava do Kaká batendo pênalti. Ele foi o único. Eu não lembrava também, mas eu lembrava de todos os outros perdendo. Eu não lembrava do Pirlo perdendo e eu lembrava do Serginho e do Shevchenko certo. Então, eu votei no Kaká porque eu sou fã. O Pirlo e o Shevchenko eu lembro do deck pegar, e o Serginho jogou a bola aqui em casa. Então isso eu lembrava, mas o Kaká eu não lembrava também não. Aí eu fui por eliminação. Então agora temos Vitor e Fernando com 4 pontos
e Gabriel com 1 ponto. Então a disputa final está entre Vitor e Fernando. E se os dois acertarem a última pergunta, eu vou fazer uma outra brincadeira para um desempate, para tentar um desempate. Mas vamos lá. Quinta e última pergunta. Quantos jogadores foram campeões da Libertadores e da Champions League? Das duas, no caso, né? Quantos jogadores foram campeões da Libertadores e da Champions League? Letra A, 7 jogadores. Letra B, 9 jogadores. Letra C, 11 jogadores. Ou letra D, 13 jogadores? Se der duplinha de novo acertando, você já Olha, sabe que essa eu vou ter que chutar muito. Essa eu vou ter que chutar muito. Eu não faço a menor ideia. Eu sei os brasileiros, mas chutei também. Eu sei os brasileiros, mas fora isso. Vamos lá, já temos todas as respostas e eu declaro que temos um campeão no jogo. Não precisaremos fazer o desempate, já temos um campeão. E as respostas foram: Gabriel, letra A, 7. Vitor, letra C, 11. E Fernando, letra D, 13 jogadores. E o nosso grande vencedor, gabaritando o nosso quiz, é nosso apresentador, Vitor Afonso. Parabéns, Vitor. Você acertou todas. A resposta certa é a C. 11 Obrigado, jogadores. Marcena, mas fala pra gente os jogadores, porque essa eu chutei brabo, eu não fazia ideia. Claro, Vitor, já estava até com a lista preparada aqui para falar com vocês. Nós temos o Juan Pablo Sorin, o Santiago Solari. O Sorin foi campeão no River Plate na Juventus. O Solari, que foi campeão no River Plate no Real Madrid. O Dida, que foi campeão no Cruzeiro e no Milan. O Roque Júnior, que foi campeão no Palmeiras e no Milan. O Cafu, que foi campeão no São Paulo e no Milan. O Tevez, que foi campeão no Boca e no United. O Samuel, que foi campeão no Boca e na Internazionale. O Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão no Atlético Mineiro e no Barcelona. O Neymar, que foi campeão no Santos e no Barcelona. O Danilo, que foi campeão no Santos e no Real Madrid. E o Rafinha, que foi campeão no Flamengo e no Bayern de Munique. E relembrar a todos vocês que toda segunda-feira a gente bota quiz no nosso Instagram, no @4nalinha. Então sigam lá que toda segunda-feira vamos ter quiz como esse eu preparo para vocês. Então brinquem com a gente lá também. Obrigado, Marcena. Foi bem legal ter trazido um novo desafio aqui para a gente hoje. Obrigado pela participação de todos os nossos companheiros aqui de podcast. Uma honra estar sempre conversando com vocês. E para você que ainda não segue a gente, segue lá a gente no @4nalinha, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fique por dentro das novidades e também nos acompanhe nas redes sociais, além de escutar aqui o nosso podcast. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! Prata, Brasil! Na perna esquerda, ele está parado!